Páscoa já tá chegando e eu quis trazer 8 lições valiosíssimas que eu aprendi fazendo 8 anos de Páscoa na minha confeitaria. E se eu fosse você, ficava até o final, porque essas lições podem mudar completamente a Páscoa aí na sua confeitaria. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você tá no Além do Açúcar Podcast e aqui eu, Débora Vasconcelos, compartilho o mundo da confeitaria para além do açúcar, te trazendo essa visão sobre marketing, empreendedorismo, gestão, negócios. E hoje a gente vai falar sobre Páscoa. Afinal de contas, ela já tá batendo aí na porta e muita gente já está planejando, já está bem adiantado ali com esse processo. Então eu quero trazer para você algumas lições muito valiosas que eu aprendi ao longo de 8 anos de Páscoa. Eu comecei a fazer Páscoa sem entender muito bem de temperagem, sem entender de produto, sem ter a menor noção de capacidade produtiva, de organização de produção, de tipos de produto, enfim, não sabia nada, eu simplesmente fui na cara e na coragem e deu tudo errado. Não deu tudo errado porque no final das contas eu consegui remediar, mas deu muita coisa errada. E ao longo dos anos eu sempre olhava para trás e conseguia ajustar um pouquinho. Então sempre a próxima Páscoa era melhor do que a anterior. Até chegar num ponto que eu fiz uma Páscoa que eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que essa Páscoa, assim, os ajustes vão ser mínimos, porque tudo ficou muito redondinho. Mas eu levei 8 anos para aprender isso. E você não precisa de levar 8 anos, porque eu vou compartilhar isso aqui com você agora. E a ordem que eu vou compartilhar as coisas não são por ordem de importância, tá? São todas igualmente importantes. A primeira delas é o planejamento. Planejamento é a chave da sua Páscoa dar certo. E eu não falo dar certo aqui num quesito de faturamento apenas, de vendeu bem ou não vendeu bem. Principalmente no quesito de produção. Páscoa é uma semana ali que as confeiteiras ficam super sobrecarregadas, não dorme, não come, não toma banho, não lava cabelo, não bebe nem água, porque falta planejamento. Falta um planejamento anterior de marketing, de vendas, de organização ali das encomendas e falta também um planejamento de produção. A Páscoa não é simplesmente você chegar na sua cozinha e fazer todas as encomendas que você tem pro dia. Se você não planejar a sua produção, você vai passar madrugada acordada, você vai ficar sobrecarregada, você vai ficar exausta, vai falar que nunca mais vai fazer Páscoa na sua vida, que ano que vem não vai ter chocolate na sua cozinha, porque faltou planejamento de produção. Olhe o que você consegue fazer antecipadamente, olhe quais semanas você vai fazer cada coisa, qual é a sua capacidade produtiva, ou seja, o quanto você consegue produzir naquele dia para que você não pegue mais encomenda do que você consegue produzir. E planeje também o seu ambiente, tanto em questão de espaço, de como que vai ficar a sua cozinha ali, quanto em questão de equipamento, em utensílios. Na Páscoa, para a maioria das pessoas, a produção é um pouco mais particular, né, por conta do chocolate. Eu, pelo menos, não trabalhava com chocolate bombom ou alguma coisa do tipo ao longo do ano, só na Páscoa. Então, eu precisava mexer um pouco ali na dinâmica da minha produção. Precisei remanejar a minha cozinha para trocar a mesa de lugar, para colocar mais um freezer, para colocar as cascas perto do ar-condicionado. Então, às vezes, vai ser necessário isso também, você já consegue fazer o planejamento disso antecipado. E a questão dos utensílios e das embalagens. Na Páscoa, a gente tem as forminhas dos ovos de Páscoa. Vê quantas forminhas você tem, se elas estão em bom estado, se você vai precisar de comprar novas formas, termômetro, bacia, enfim, todos os utensílios que você vai precisar, para que na hora da sua produção, você não fique lá assim, nossa, meu Deus, preciso de um termômetro. Aí vai lá, corre para comprar um termômetro. Nossa, essa quantidade de formas é insuficiente. Vai lá, corre para comprar a forma, paga mais caro, às vezes nem acha. Então, se planeje, se programe para tudo isso. E é claro, o planejamento da campanha como um todo. Páscoa não é só decidir qual produto e embalagem que você vai ter aí na sua confeitaria. Você precisa identificar o seu público-alvo, qual vai ser a temática da sua campanha, as datas que você vai fazer cada coisa ali, os canais que você vai vender, como você vai vender, quais serão as estratégias de marketing, fazer toda a gestão daquilo ali. Então é muito importante que você faça esse planejamento estratégico. E para te ajudar nesse planejamento, eu deixei aqui na legenda um checklist para que você consiga se planejar melhor, com todo esse passo a passo que você precisa ter pronto antes de fazer o lançamento da sua campanha. E ligado com esse planejamento vem a segunda lição. Não superestime a sua capacidade. Entenda, principalmente se você trabalhar sozinha na sua confeitaria,
confeitaria que você tem limitações. E eu não coloco aqui num quesito pejorativo não, tá? Eu trago aqui para você entender que você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí na semana de Páscoa você tem que dar conta de compra, você tem que dar conta de estoque, produção, limpeza, atendimento do cliente, às vezes até a entrega dos ovos, o marketing, responder cliente, tudo isso sozinha. E aí você acha que você vai dar conta de um monte de coisa que na verdade você não consegue dar conta. E aí você não pensa nessa capacidade produtiva e vai aceitar muito mais coisa do que você consegue e vai acabar não conseguindo entregar. Ou então para conseguir entregar você vai ter que se sacrificar ao máximo ali e vai ficar exausta. Então entenda a sua capacidade, entenda o seu limite e respeite esse limite. Então às vezes a gente quer fazer muito por colocar um peso em cima da Páscoa muito grande. Achar que a Páscoa é o que resume o nosso ano e acaba aceitando muito mais encomenda do que consegue atender. E aí o que acontece? Não dá conta de tudo. Eu já passei por isso. Teve uma Páscoa que eu peguei tanta encomenda, acho que foram coisa de 500, 600 ovos. Eu sentei no chão, sujo de chocolate, imundo, olhei para a parede cheia de pedidos. E eu comecei a chorar. Porque era 5h pouca da manhã e a primeira entrega saía às 8. Eu não tinha metade dos ovos daquela entrega prontos para conseguir sair. Eu não ia conseguir entregar. E eu, de fato, não entreguei. Muitos pedidos ficaram sem entregar. Porque eu superestimei aquilo que eu dava conta de produzir. Então você tem um limite. Estabeleça esse limite e não pegue mais do que você consegue. Porque não adianta nada na empolgação do momento de ver ali, nossa, é mais R$100, mais R$200 ali. Na hora do papel, simplesmente, e lá na hora da produção você não conseguir entregar aquilo ali para o seu cliente. É melhor você dizer não do que você dizer sim e acabar não conseguindo entregar esse produto. Por isso, você tem que entender o limite da sua capacidade. Quantos produtos você consegue produzir por dia? Atingir o limite daquela produção ali, você vai ou jogar para o dia seguinte ou para o dia anterior, ou vai realmente dizer não para que você consiga atender de fato aquilo ali que você se comprometeu a fazer. Terceira lição: as coisas dão errado. Se programe para que isso aconteça. Óbvio que a gente não consegue programar o erro, né? Mas tem ali no seu dia um bloco para o problema, porque ele vai acontecer. Com certeza absoluta. Por mais que você não consiga programar o erro, programe para que você tenha tempo de resolver aquilo ali. Tira 30 minutos de manhã, de tarde, de noite, para que caso algum problema aconteça, você tenha ali uma margem de segurança para conseguir resolver aquele problema. E já que problemas acontecem, tenha a maturidade de entender como lidar com isso. Eu sei que é muito complicado, às vezes, na emoção do momento ali, né, no problema acontecendo, o cliente xingando, o problema ali, é a logística, é o chocolate que derreteu, enfim, a gente ficar muito ansiosa para resolver aquilo ali. Só que nada adianta você ficar afoita, às vezes você chorar. Eu já chorei muito em produção por conta de problema que aconteceu, porque isso não vai fazer você resolver. O que faz a gente resolver um problema é a gente ter maturidade, a gente colocar o pé na realidade e entender o que está no nosso controle e o que a gente consegue resolver. O que a gente não consegue resolver e como a gente consegue contornar isso e o que a gente de fato consegue resolver. Não adianta nada a gente se desesperar, a gente achar que o planeta acabou, porque isso não vai fazer o nosso problema ser resolvido. Então tenha maturidade, sempre pensando no cliente. Então, se foi algo relacionado à entrega, à experiência do cliente, foque primeiro nele e depois em você. Mas a entrega, a responsabilidade não era minha, era de um aplicativo, de não sei o quê. Não importa, depois você resolva com essa empresa, resolve primeiro com o cliente. Porque ele não está comprando da empresa terceirizada, ele está comprando da sua confeitaria. E a experiência dele pode ser muito prejudicada por conta disso. O cliente entende que erros acontecem, mas o que vai fazer ele ficar ou não com a sua empresa é a forma com que você resolve esses problemas. Então, sempre procure resolver olhando para o lado do cliente, depois você se resolve. Claro, né, gente? Tendo ali as proporções. Se realmente foi um erro pertinente, se não é o cliente agindo de má fé e se algo tem a ver ali em relação ao cliente. Aconteceu uma vez na minha confeitaria, por exemplo, de um cliente trocar a data de retirada do ovo dele. Então, era para o dia seguinte, ele veio no dia anterior e eu não tinha especificamente o ovo dele ali pronto. Tinha o mesmo sabor, a mesma construção ali, porque eram sabores padrões, mas um cliente ia ficar prejudicado, entre aspas, sem receber o ovo dele naquele momento ali. Eu tinha duas opções. Ou eu podia mandar o cliente embora para casa e falar que o ovo dele era só para amanhã e
a experiência dele ali ia ser um pouco prejudicada com a minha marca, por mais que o erro não tivesse sido meu, ou eu poderia contornar isso. Eu já tinha um ovo pronto, igual ao que ele pediu. O cliente daquela encomenda ia chegar mais tarde. E eu precisava só de 30 minutos para conseguir montar um outro produto daquele ali. Então eu peguei aquele produto, entreguei para o cliente, expliquei para ele. Não pontuei e apontei o dedo e falei assim: olha, você está errado, não sei o quê. Não, mas eu expliquei a situação toda ali, mas eu resolvi o problema do cliente. E esse cliente depois voltou a comprar de mim ao longo do ano, porque a forma com que eu tratei ele foi muito mais impactante do que eu simplesmente tivesse falado assim: olha, volta para casa porque sua encomenda é amanhã. Então, se eu consigo resolver o problema focando no meu cliente, eu vou resolver. Porque a experiência dele em relação à minha marca precisa ser a prioridade. Porque lembra que a Páscoa, ela é um período do seu ano. Então, aquele cliente que chegou na Páscoa, ele pode ficar o resto do ano com você. Ou ele pode ir embora e nunca mais voltar. E aí já fica até uma lição extra, né? Olha para a Páscoa com esse olhar de aquisição. Se é um pico de vendas que a gente consegue atrair mais pessoas. E se a gente consegue atrair mais pessoas, é burrice não aproveitar essas pessoas ao longo do ano. Então, nos problemas que acontecerem, ou no atendimento, na hora que não acontecer problema nenhum, eu sempre tenho que pensar na fidelização desse cliente para longo do ano. É muito mais barato eu vender para quem já é o meu cliente do que eu ir atrás de novos clientes. E aí, se você não pensa nisso, vai passar a Páscoa, vai chegar o Dia das Mães, Dia dos Namorados, o resto do ano, que a gente tem um gap ali de datas sazonais, e você sempre vai ficar indo atrás de novos clientes, sendo que você já tem cliente que aconteceu ali na Páscoa. Só que aí você não pensou na fidelização deles e eles foram embora para outra confeitaria. Não. Então pensa na fidelização desses clientes para que você aproveite eles e faça a manutenção deles ao longo do ano para aumentar o LTV deles na sua confeitaria. A quarta lição é testa. Testa antes de colocar para vender. Não faz um produto, coloca no cardápio e vai fazer a primeira vez depois que você já vendeu aquilo ali, né? A primeira vez você entrega para o cliente, porque pode dar errado. O teste do produto é importante para diversas coisas. Você não consegue precificar sem testar aquele produto, sem ter feito aquele produto. Você não consegue saber a viabilidade de produção daquele produto, em quesito de técnica, de armazenamento, de utensílio, de trabalho que dá para fazer, de tempo de produção. Você não consegue testar a validade daquilo ali para você falar para o seu cliente como que tem que armazenar, quanto tempo que ele dura, qual que vai ser o rendimento daquilo ali, o peso final. Tudo isso é extremamente importante. E você também não consegue tirar foto de algo que você não fez. E aí você vai simplesmente pedir para o ChatGPT ou então abrir o Google, pegar a foto de alguém, o Instagram, pegar a foto de alguém? É claro que não. Você vai fazer suas fotos. E para isso você precisa fazer os seus produtos. Nem todo produto que você acha que vai ser incrível você vai conseguir fazer. Nem todo produto o seu cliente vai conseguir pagar porque o custo vai ser muito alto. E tudo isso a gente só consegue entender nos testes. Teve até um caso que hoje eu acho muito engraçado, mas que na minha primeira Páscoa eu não fazia ideia se eu podia deixar o ovo de colher fora da geladeira. Eu não tinha testado o meu cardápio. E aí eu fiz os produtos, deixei pronto um dia anterior e eu precisava de deixar aqueles produtos em algum lugar. E aí eu falei assim, putz, na geladeira não tem espaço. Se eu for colocar na geladeira, eu preciso de tirar tudo da minha casa, da geladeira, para colocar os ovos, porque ocupam muito espaço. E eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. Hoje, olhando para trás, eu falei assim, gente, olha que absurdo, né? Mas isso é algo extremamente sério. Imagina, se eu deixasse fora da geladeira e não conseguisse aguentar, o chocolate fosse derreter ou então azedar algum recheio, eu precisava de saber disso até para falar para o meu cliente. O seu cliente não sabe como armazenar um ovo, ele não sabe que o chocolate derrete, ele não sabe que morango é perecível, ele não sabe nada em relação a isso. Você é a confeiteira, você é especialista. E você precisa falar isso para ele. Mas como que você vai falar se você não testou aí na sua realidade? Então, o teste do produto é importantíssimo. Quinta lição: automatize tudo que você conseguir. Depois que eu vim para o digital, eu conheci muitas ferramentas, muitas plataformas que eu falo assim, gente, se eu tivesse conhecido isso antes, teria me economizado um tempo, teria me facilitado a vida assim numa quantidade. Então, automatize o que você conseguir fazer. Toda Páscoa eu tinha um pico muito grande de vendas. Eu atendia muitos clientes e eu era sozinha até um determinado momento e eu não conseguia fazer o atendimento do WhatsApp. Eu estava perdendo muitas vendas por conta disso. Deixava cliente sem responder e tudo mais. E ao longo da semana de Páscoa ali, eu também não conseguia dar esse atendimento. E aí, qual foi a solução? Eu criei
criei um site. Então, como se fosse um e-commerce, o cliente conseguia fazer o pedido direto por lá. E aí eu não atendia mais no WhatsApp. Isso foi há uns 6, 7 anos atrás, não era do jeito que é hoje, essa facilidade das coisas, né? Então isso impactou bastante, mas para mim foi a melhor coisa que eu fiz. O cliente chegava pelo Instagram, ia direto para o site, fazia o pedido, chegava o pedido para mim. Não passava pelo atendimento, eu não gastava meu tempo no atendimento. E quando ia para o WhatsApp, era só para pontuar alguma coisa ali. Então era muito mais fácil. Fora que a organização das minhas encomendas ficou muito mais fácil com isso. Porque eu tinha ali um lugar, né, para eu conferir as informações de uma maneira muito mais tranquila. Às vezes você não consegue contratar alguém para atender o WhatsApp, não consegue contratar alguém para ficar fazendo esse gerenciamento ali para você, mas o fato de você conseguir automatizar esse processo vai facilitar muito a sua vida. E hoje em dia existem diversas plataformas que automatizam atendimento de WhatsApp, preenchimento de planilha, resposta para o cliente, até o direct do seu Instagram você consegue automatizar. Então tem muita coisa para você conseguir aproveitar e otimizar o seu tempo. Nossa sexta lição é: faça tudo o que você puder antecipadamente. Então você já consegue fazer, por exemplo, as casquinhas dos ovos de Páscoa. Não tem problema nenhum. Então sobrou um tempinho, faz lá uma leva de casquinhas, faz outra e vai passando dia após dia fazendo, antecipando as coisas. Laço das caixas, dobrar as caixas, colocar tag, já amarrar a colherzinha na caixa, tudo isso você já consegue fazer antecipadamente. E isso vai te economizar um tempo na semana ali da Páscoa que você não faz ideia. E isso nos leva para a nossa próxima lição, que é deixar tudo pronto um dia antes. Então, se a encomenda do cliente é para sábado, deixa ela pronta na sexta. Claro, se não for algo extremamente perecível, como morango, por exemplo. Mas deixar tudo pronto no dia anterior te dá uma tranquilidade, que eu não consigo assim nem mensurar isso. Então, sempre organize a sua produção olhando para um dia anterior. Se o produto precisa ficar pronto no dia 4, coloca que ele precisa ficar pronto no dia 3. Assim, se caso aconteça algum problema, você tem uma margem de segurança. Se o cliente chegar antes, você tem uma margem de segurança. Se acabar alguma coisa, se acontecer algum problema, você tem margem de segurança. E essa é a coisa mais importante, é isso que te dá essa tranquilidade. Ter margem de segurança para errar, margem de segurança para você descansar. Então, nossa, não tem paz maior do que você ver toda a sua produção já pronta, maravilhosa, embalada, nas caixas identificadas, e você vai lá para sua casa dormir tranquila, que tá tudo pronto, amanhã é só entregar ou amanhã é só começar um novo dia de produção e tá tudo maravilhosamente bem. Já aconteceu com você, por exemplo, do celular apitar do cliente falar assim: estou a caminho. Aí você olha para aquilo ali, meu Deus, você está a caminho de onde? Espero que não seja daqui, de você não ter lembrado daquela encomenda daquele cliente. Então, quando você deixa tudo pronto um dia antes, você tem essa tranquilidade de pode acontecer de você ter escapado de uma encomenda ali, ter uma encomenda passada batido, acontecer do cliente chegar antecipadamente, mas você tem margem de segurança, você tem essa tranquilidade de que as coisas estão prontas antecipadamente e se precisar você consegue remanejar isso aí. E por fim, mas não menos importante, você vai vender tudo o que você postar. Então, por exemplo, o seu cardápio tem 10 itens e aí você está postando muito um único item. Os outros você pode ter certeza que não vai vender tanto. E aí a mesma coisa vale para se as vendas de algum item estejam fracas, você investir no conteúdo daquele item ali, mostrar os bastidores, os preparos, degustar, mostrar no story, mostrar o processo de preparação, como que ele é feito, ele vai consequentemente vender mais. Então fica com isso na sua cabeça, você vai vender tudo aquilo que você postar. Então organiza o calendário de conteúdo de uma forma que você consiga dividir igualmente os seus produtos, ou se você tem um produto que você quer vender mais, foque no conteúdo daquele produto, porque você pode ter certeza, as pessoas compram aquilo que elas veem. E já bem relacionado a isso, tenha fotos e vídeos de todos os seus produtos. Não necessariamente você precisa de investir num fotógrafo profissional ali, mas ter todos os produtos fotografados com vídeos de diferentes ângulos te dá um material maravilhoso. As pessoas compram com os olhos, principalmente se são novos clientes ali. Elas precisam da foto para conseguir comprar. Por mais que isso te custe tempo, te custe dinheiro ali dessa produção, vale muito a pena. Depois esse preço você embute ali na sua precificação e tá tudo certo. Mas é importantíssimo que
todos os produtos tenham fotos e vídeos para você ter material para você postar nas suas redes sociais e para colocar no cardápio de vendas também, porque afinal de contas o cliente compra aquilo que ele vê. E eu trouxe uma dica extra aqui, porque eu acho que assim, ela foge um pouco do que eu falei até agora, porque ela é mais relacionada a produto, mas isso faria uma diferença tão grande se eu tivesse escutado isso de alguém quando eu fiz isso na minha Páscoa, teria mudado completamente a minha dinâmica de produção, que é não colocar a bolinha de brigadeiro em cima dos ovos de Páscoa. Eu sei que fica lindo, maravilhoso, fica bem atrativo, assim, né? Aquele ovo ali de colher cheio de bolinha de brigadeiro por cima. Mas, gente, isso dá um trabalho de produção. Porque você imagina, você tem um ovo ali que vão, sei lá, 15 bolinhas ali em cima, dependendo do tamanho. Imagina isso vezes 20, vezes 30, vezes 50, vezes 60. É muita coisa. Você tem um trabalho imenso de fazer todas as bolinhas, o tempo de produção aumenta muito. E pensa que quando você está fazendo os testes ou as fotos, você tá com todo o tempo do mundo. Então parece maravilhoso a ideia de ficar ali, passar 10 minutos enrolando as bolinhas para encher um ovo bonitinho e tal, todo preenchidinho. Mas coloca isso numa dinâmica de Páscoa. Numa semana de produção que tá assim, ó, tudo acontecendo. Você pode ter certeza que você vai xingar até a 20ª geração dessas bolinhas e vai desejar nunca ter colocado. Claro que se você tem uma equipe e pode deixar alguém só por conta de fazer bolinha, tudo bem. Ou se você consegue fazer isso bem antecipadamente e deixar tudo congelado para facilitar a sua produção, mas é algo que te dá muito trabalho, aumenta muito o custo daquele produto, então precisa ver se vale a pena para você. Eu acho que esteticamente é lindo, mas assim, dá um trabalho imenso e que por todo o conjunto da obra, para mim não justifica. E eu tenho trauma disso até hoje, porque teve uma Páscoa que vários dos meus produtos tinham a casca inteira, né? A parte de cima inteira do ovo de colher cheia de bolinhas. E na hora da produção eu só pensava assim, gente, não há bolinha que eu faça que seja suficiente para cobrir todos os produtos que eu tenho para entregar. Então toma muito cuidado com isso, para que você não acabe se atropelando ali na produção. Isso vale também para qualquer decoração que você tem ali nos seus ovos. Quando você está fazendo o planejamento daquele cardápio, né? Os testes, as fotos, como eu falei, você tem todo o tempo do mundo. Você não tá ali tumultuada com muita coisa. Então, é meio que tendencioso a gente caprichar muito na decoração, colocar ali um trabalho de bico, colocar algumas coisas em cima dos ovos que vão exigir da gente depois muito trabalho, vai demorar muito tempo, vai às vezes gastar muito bico, vai machucar a sua mão. Então, num trabalho de bico de pitanga, por exemplo, imagina você fazer isso aqui em 100 ovos por dia. É muita coisa. Tudo isso você precisa levar em consideração porque impacta diretamente na produção ali da sua semana de Páscoa. Eu acho que essas são as principais lições que eu aprendi, que de fato, a cada ano que passava eu ia ajustando, organizando, controlando ali e que fizeram muita diferença e eu espero que faça diferença também aí na sua semana de Páscoa, na sua produção. E me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio, o que é que você achou dessas lições que eu te passei, se fez sentido pra você, se você já sabia dessas coisas, se você nunca tinha parado pra pensar nisso, me deixa saber aqui nos comentários e não esquece de deixar o seu like aqui no episódio, que pra gente isso é muito, muito, muito importante. Te vejo na semana que vem e até lá!